Muito boa noite, pessoal. Aqueles que vão ingressar na live ou se vão participar depois vendo no YouTube. É um grande prazer ter a oportunidade de transmitir um conhecimento para vocês. Vou me apresentar inicialmente, falar um pouquinho da minha carreira, e depois, logo em seguida, já vou começar a fazer uma apresentação e mostrar assim, a profundo, né, sobre o Wireshark, que é uma ferramenta de análise de protocolo muito utilizada no mundo inteiro, né, para analistas de segurança da informação, para quem trabalha com rede. Na verdade, um expert em rede, se ele não souber trabalhar com Wireshark, pouco sucesso ele vai ter, tá bom? Eu vou apresentar um material para vocês aqui e vamos lá. Bom, pessoal, a intenção da aula de hoje, né, é como usar os filtros no Wireshark, né? Mas antes, como eu tinha prometido, vou fazer uma apresentação. Eu sou profissional da área há mais ou menos, vou parar o compartilhamento aqui. Sou profissional da área há mais ou menos 30 anos, né? Trabalhei em grandes empresas, trabalhei em bancos, em parceiros Cisco, trabalhei na Dell, GetNet. Atualmente trabalho no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na área de segurança da informação. Trabalhei também com equipamentos na área de rede, roteadores, switches, firewalls, balanceadores. Fiz implementação de diversas dessas tecnologias quando trabalhei na Dell, né? E trabalhei numa área bem importante, que é uma área de captura, né? Que é fazer a coleta de dados e análise de dados para resolução de problemas através de uma ferramenta chamada NPM. Fazer uma captura de pacotes para depois serem analisados via Wireshark ou outra ferramenta similar, né? Ah, Durante esses 30 anos, eu fui também instrutor. Desde 2001, eu fui convidado pelo Senai para fazer parte de um programa da Cisco, que chamava-se Cisco Networking Academy, onde eu fui instrutor por 5 anos, fiz certificações importantes da Cisco. Fui o primeiro instrutor CCNA, depois eu fiz certificação CCNP, depois eu tentei a CCIE, né? Passei na teórica, mas não consegui passar na prática, era muito difícil na época, né? Era só uma tentativa e tal. Mas tive outras certificações em balanceadores, em SonicWall, em Dell, em HP, em Juniper, e fiz treinamentos fora do Brasil, em alguns fabricantes, né? Voltei, fiz outras implementações, né? E aí em 2018 ingressei no banco e sempre trabalhei na área de redes com resolução de problemas, tá bom? Então, um pouquinho, né, também do nosso site, do nosso curso. Ele é direcionado à análise de dados, desenvolver especialistas na área de rede, tá? O intuito é ter um curso básico, né, que é gratuito, certo? Para que a gente se equipare para depois poder fazer um curso bem avançado, onde a gente vai, eu sempre digo que a gente vai abrir a caixa de Pandora para mostrar exatamente como funcionam os protocolos. E eu sempre digo, quem entende de protocolo resolve qualquer problema, né, e consegue desenvolver as ferramentas necessárias, né? Então, é muito importante esse conhecimento. O nosso site, né, que é a Academia de Redes, ele vai disponibilizar, está disponibilizando os acessos, e lá tem uma agenda de todos os treinamentos gratuitos que a gente vai disponibilizar. Também, né, nós vamos disponibilizar no YouTube esse treinamento, e o material que a gente está disponibilizando aqui estará lá no site, certo? E pode ser baixado ali na agenda do site, e tem um botãozinho lá escrito baixar o material, tá bom? E sempre que houver uma atualização, eu atualizo lá. Amanhã, já antecipo, teremos uma aula sobre versões de HTTP, né, analisando sempre via Wireshark como funciona. E espero contar com vocês, e amanhã a gente já vai ter a live no YouTube, tá bom? Vamos lá. Bom, o que é importante aqui, pessoal? Nós entendermos a necessidade de conhecer o Wireshark. Um bom profissional, um bom analista, né? Se ele é um analista de redes, ele tem que saber e tem que conhecer o Wireshark. É uma ferramenta-chave para resolução de problemas, certo? Eu coloquei aqui a minha opinião, né, a minha percepção, que um profissional de redes que não conhece as ferramentas de análise de protocolos certamente não resolverá os problemas que surgirem no tempo adequado, certo? Eu vou dar um exemplo, né? A gente consegue resolver
muito mais rápido se a gente conhece a ferramenta e conhece também os protocolos. O intuito do curso básico vai ser colocar todo mundo no mesmo patamar de conhecimento, tá? Então, qual a importância de a gente saber montar um filtro, tá? A gente vai poder fazer uma análise detalhada, tá? Vai poder fazer, entender as ferramentas de segurança de rede. Por exemplo, hoje mesmo eu vou mostrar para vocês como que tu identificaria uma tentativa de scan na rede, ou um DDoS, né? Ou como que tu vai ver se o desempenho está adequado, certo? Tudo isso aí eu vou mostrar ainda hoje, certo? Os tipos de filtros do Wireshark que a gente vai mostrar hoje. Os filtros de captura, que é aquele que tu filtra antes de começar a realmente, só vai filtrar aquilo que realmente tu necessitar, tá? Os filtros de exibição, certo? Que é depois de capturado o tráfego, nós conseguirmos extrair somente aquilo que a gente quer ver da visualização, né? Os filtros complexos, que são aqueles filtros concatenados, né, que fazem as condicionais, os usos de condicionais, e aprender a fazer, salvar esses filtros também para que a gente possa usar no futuro, certo? Esse filtro de captura são filtros bem importantes porque diminui o volume do dado, diminui o tamanho do arquivo de abertura, né? E os filtros de exibição, se a gente souber utilizar, eu tenho certeza, né, que a gente consegue ter uma performance bem bacana. Aqui eu estou colocando, tá, para vocês, certo? Isso aqui vai estar no material depois, os filtros que a gente vai utilizar ali, né? Os filtros de captura, ou seja, aqueles filtros para, né, diminuir o tamanho do arquivo, não ficar colocando dados desnecessários na minha captura. Então, eu posso filtrar por host, posso filtrar por rede, posso filtrar por protocolo, posso filtrar, ali eu coloquei TCP, UDP e CMP, posso filtrar por porta, posso filtrar por port range, posso filtrar por interface, posso filtrar por MAC address e posso filtrar, além de outros, né, por pacotes, por exemplo, por tamanho de pacote, certo? Então, as condicionais são AND, OR e NOT, ok? Esse NOT pode ser, o OR pode ser é, com símbolos, né, que a gente vai mostrar também, certo? Aqui alguns exemplos de filtros de visualização que a gente vai utilizar, certo? Aqui nós temos o HTTP request, né, que seja, quero pegar todos os gets da pesquisa, da coleta. Aqui eu posso pesquisar também por nome, né, por conteúdo, que é, por exemplo, uma pesquisa o google.com. Eu posso filtrar por resposta de HTTP, eu posso filtrar por sequência, posso filtrar por portas, como mostrei ali, tanto 80 quanto 443. E aí eu posso usar os operadores lógicos, né? Ou, por exemplo, quero duas portas, ou uma ou outra, uma e outra, né? Eu posso filtrar usando operadores lógicos, eu posso filtrar por campos do pacote, eu posso filtrar por palavras-chave e posso usar funções avançadas, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, certo? Todo esse material está disponível já para vocês. Eu posso também filtrar por endereço IP de origem, posso filtrar posso auditar o tráfego por esse método e posso usar sintaxes distintas para buscar um endereço específico, certo? Aqui eu estou dando um exemplo de como utilizar o filtro de destino, IP de destino, certo? Posso usar o operador lógico igual, né? Posso usar o operador, nesse caso eu só usaria o igual mesmo, porque eu quero um único IP, certo? Também posso filtrar por porta de destino com tcp.port, certo? E posso combinar portas, certo? Eu posso filtrar por protocolo, como eu disse ali, né? Então, ou seja, eu uso o nome do protocolo, quero usar só o TCP, quero só o UDP, e eu posso combinar os filtros também, certo? Posso filtrar por tamanho de pacote, posso filtrar, por exemplo, aqui eu pego um pacote maior que 1512, quando ele já tem o cabeçalho IP. Posso pegar um frame que ele ainda não tem o cabeçalho IP, maior que 1512. Posso fazer pesquisas por texto, pesquisas, expressões regulares, acompanhamento de comunicações, posso fazer filtros concatenados, tá? E posso, por exemplo, procurar uma palavra-senha dentro de um campo, certo? Tudo isso aqui vai ser visto ainda hoje na nosso webinar aqui, certo? Então, aqui mais alguns exemplos práticos, tá? Nós temos nossa rede social e eu vou agora começar a compartilhar para vocês, tudo bem?
aqueles que vão chegando, sejam bem-vindos. Tá? Esse material está disponível, mais uma vez, lá no site academiaderedes.com, clica na agenda e lá vai ter o material disponível, certo? Para que vocês tenham o acesso e possam ir acompanhando também, tá bom? Vou abrir aqui minha tela do Wireshark, eu fiz uma captura, né? Fiz uma captura bem interessante aqui para mostrar e vou fazer outras durante a nossa apresentação. Vamos lá. Só me confirme aí se vocês estão vendo aí, Luciano, Saulo. Estão Estou conseguindo? conseguindo visualizar sim, Jefferson. Tá. Então, vamos lá. Eu vou zerar aqui para vocês verem o que foi a captura aqui, certo? Então, aqui eu fiz uma captura, certo? Só por alguns protocolos, tá? Mas eu, por exemplo, poderia abrir uma nova captura e demonstrar para vocês aqui. Aqui foi uma captura de porta 80, como está lá em cima, ó, 443 e porta 53 UDP, certo? Ou seja, antes de fazer a captura, eu escolhi o que eu queria filtrar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu vou dar um Capture Options aqui. Olha lá, ó. Aqui no filtro, vocês estão vendo aqui? Estão conseguindo acompanhar? Aqui? Estou conseguindo visualizar, Sim. mas eu não entendi como é que qual é a sintaxe, como é que tu Ah, faz para isso. capturar as três portas. Tá, eu vou começar do zero aqui. Vamos imaginar que isso aqui não existe. Eu abri o Wireshark agora e vou começar uma captura, certo? O Saulo também está acompanhando aí. Não sei se ele tá vendo, mas vamos lá. O que acontece aqui, ó? Nós temos hoje alguns filtros, tá, que a gente pode aplicar. Infelizmente, né, nessa parte aqui de captura, eu só consigo filtrar até o cabeçalho IP, ok? Então, assim, eu consigo filtrar por IP e TCP, certo? Então, até a camada 4 ali. Mas não consigo fazer capturas pelo campo. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma pesquisa de consultas de DNS, certo? Que eu fosse eventualmente fazendo aí, eu queria pesquisar um campo. Não consigo, certo? Ele só consegue pesquisar por porta, por IP, certo? Por MAC address, e não consegue entrar para dentro do pacote para fazer um filtro. Mas vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu quisesse capturar TCP na porta 443. Olha só. Dá para ver agora? Então, eu filtraria os pacotes somente da porta 443. Só que o que vai acontecer? Eu vou guardar, eu vou receber outros pacotes, até vou, mas não vou guardar na aplicação. Então, vamos imaginar aqui, ó, eu vou dar um TCP 443, até vou salvar essa outra aqui para colocarmos. Tá. Comecei a fazer a captura. Está aqui. Ele só está capturando aqui a 443, certo? Dá para ver ele capturando aqui? Tá, né? Então, Sim, então eu vou lá, vou dar um capture stop aqui e tá tudo bem, né? Ele fez a captura do tráfego na porta 443. Obviamente que aqui ele deve estar pegando, como é 443, ele deve estar pegando a nossa comunicação do Zoom, né? Porque o Zoom é feito via 443. Tá? Então, é uma comunicação criptografada, tá? Na 443, utiliza certificados, tá? E eu vou abrir isso aqui para vocês, mas primeiro eu estou indo pelo básico aqui, que é como captura, né? Para depois fazer a interpretação do dado, ok? Então vamos lá. Eu fiz uma captura na porta 443. Se eu quiser concatenar e fazer assim, bom, eu quero 443, certo? N TCP port 80. Também posso fazer, ó. Mais ou menos eu uso assim, tá? Essa é a lógica. Eu posso ir fazendo, concatenando, posso ir dizendo, eu posso pegar isso, perfeito, certo? entendi. Fazendo. E se eu quiser um ou, posso botar um or aqui, isso e isso. ah, Posso botar um OR aqui, OR TCP, 80, ah, OR TCP, port 22, que é SSH. Posso fazendo, concatenando aqui minha pesquisa, ó, certo? Isso aqui
ele está filtrando somente as portas que eu estou dizendo. Se eu quiser colocar UDP, certo? UDP port 53, que seria uma pesquisa das consultas em DNS, certo? Eu posso, sei lá, colocar um MAC address, um protocolo específico, qualquer coisa, certo? Desde que eu não adentre dentro do dado, né? É só IP, porta, o MAC address, é cabeçalho IP e cabeçalho MAC e TCP ports, ok? Então aqui, ó, quando eu vou fazer no Capture Options, eu seleciono a interface que eu quero aplicar essa regra, ó. Aqui na minha é a interface Ethernet, ó, certo? E aqui eu vejo que eu tenho um tráfego fluindo, ó. Eu digo, só nessa que eu quero. Então, eu vou dar um start, ok? Olha aqui. Tudo que eu fizer agora, dentro dessas portas, vai aparecer aqui, ó. Certo? Eu vou abrir um site aqui, vou abrir um site globo.com aqui, vamos ver uma coisa. Globo.com, vou abrir UOL, certo? Vou abrir um putz. Eu estou abrindo mais aqui só para. Vocês não estão vendo, mas eu vou abrir aqui uma comunicação, né? Só para que vocês vejam como vai aparecer aí. Agora eu vou dar um capture stop. Capturei aquilo que eu queria, certo? Ó, capture stop. Muito bem. Fiz a captura que eu queria, né? Agora eu vou começar a aplicar os filtros, certo? Por exemplo, eu quero tudo, né, que for na porta 22, que é SSH. Aqui, certo? Então eu consigo filtrar por portas, consigo filtrar por protocolo. Digamos que eu quero tudo que é TCP, só escrevo TCP, certo? Se eu quiser tcp.port, eu escrevo a porta que eu quero. Legal, né? Consigo assim entender, né, que eu consigo filtrar por portas e protocolos. Mas eu quero não só a porta 22, eu quero também, eu quero agora, ao invés da porta TCP, eu quero o DP porte 53. Aqui eu estou usando o igual, né? Como tu pode ver aqui, eu tenho um protocolo DNS aqui, certo? Então eu quero ver, por exemplo, se eu fiz alguma consulta ao Google, tá? Quando eu fui fazer a busca ali, né? Então vamos lá, olha aqui, ó, como é que eu faria a consulta no Google? A consulta no Google tem várias formas de fazer. Por exemplo, buscar um campo, ah, eu posso fazer assim, ó, IDP contains, certo? Que daí é contém, né? E a palavra que eu quero buscar, certo? Vamos imaginar aqui o Google. Google. O que ele está mostrando para mim ali? A minha consulta de DNS ao Google. E como funciona essa consulta? Vou explicar para vocês durante o curso aí, totalmente como que é feita uma consulta ao DNS, como que é feito, como que o protocolo funciona, quais são os campos que a gente tem que buscar. Mas hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu filtro, como é que eu busco isso, certo? Deixa eu pegar aqui. Bom, então expliquei para vocês aqui como é que é o TCP, né, porte, expliquei como é que é o UDP contains, certo? Eu também tenho o UDP port, se eu quiser todos os portos 53, eu coloco lá o UDP port 53, aqui vai aparecer todas as consultas. Então aqui são consultas simples, certo? Eu quero só um IP. Vamos imaginar que eu quero buscar um IP de origem, um IP de destino. Então eu posso buscar por IP de origem, IP SRC, certo? Então IP SRC 192.168.150.10, que é a minha máquina. Ó, todos os pacotes originados a partir deste IP. Certo? Mas eu quero todas as pesquisas que ele fez no Google. Olha aqui, ó. nip.dst, tá? Ó, igual, 8.8.8.8. Olha lá, ó. Certo? Só que aqui, como vocês estão vendo, eu só tenho IP de destino, origem com IP de destino. As respostas eu não estou vendo, né? Então eu troco aqui, ó, IP source por IP ADDR, que é um outro filtro. Olha lá. Agora eu tenho a consulta, a requisição, né? A requisição e tenho a resposta. Dá para ver aí? Estão conseguindo acompanhar?
Sim, sim, estou acompanhando bem, ô Jackson. Tá. Eu ainda não entrei na parte do protocolo, então, assim, a gente vai só hoje começar a ver como é que filtra, certo? Como é que utiliza os filtros da melhor forma e a utilização do Wireshark para ter os resultados e as respostas mais rápidos, certo? O protocolo assim, em si, como ele funciona, e eu vou explicar todos eles, aqueles relevantes, tá? Como funciona para tu entender como é que é o funcionamento e tu entender quando há um erro, ah, isso tu vai aprender. Então, eu vou mostrar para vocês assim, o que, que eu vou explicar lá no curso, que é o curso avançado que eu vou propor. Antes vai ter o curso básico ainda. Mas lá no curso avançado que eu vou propor, por exemplo, eu vou mostrar como é que é feita uma consulta de DNS, certo? Então, aqui, ó, quando eu clico num botão direito e digo assim, ó, follow UDP Stream, ele abre o pacote para mim, certo? Ele mostra ali, tá? Ele está mostrando, não sei se vocês estão vendo, mas espero que sim. Aqui ele mostra alguma pesquisa que ele fez. Ele buscou esse endereço. Então, como é que ele fez? Ele joga uma pesquisa DNS que a gente chama de Query DNS, certo? Então, aqui se tu olhar o nome da pesquisa, aqui nesse campo que eu estou clicando aqui, ó, o que que diz? Pesquisa, né? Em inglês. Tá? Então, quais são as flags que ele utiliza? Ele utiliza a flag de se é uma flag recursiva, certo? Então, aqui ele manda a pesquisa. Olha, quem é que tem uma pesquisa tipo A? Aí tem uma diferença. A tipo A, ela busca um IPv4. A tipo AAA busca um IPv6. Certo? Deu para entender? Deu, né? Sim, 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 são as strings do DNS, né? Ah, Isso. tem de e-mail Então, MX. isso. Aqui, então, ele está te dizendo o nome da pesquisa, certo? Que ele tem, aquele que ele mostrou. Então, esse foi um pacote enviado pelo meu computador, perguntando quem é que tem, né, um tipo A desse endereço, qual o IP do cancluster.cxense.com, certo? O DNS respondeu, né? O DNS respondeu. Então, aqui estão as flags que ele responde. É uma pesquisa ah, de disponibilidade, né? E ela respondeu: quem tem o tipo A é esse endereço aqui, ó, 145.40.8932. Esse tipo de conhecimento a gente vai difundi-lo no curso. Aqui ele colocou tipo A, um host, classe in, o tempo de time to live. Cara, por que que isso aqui é importante? Tá? E eu estou entrando agora nisso aqui, aproveitando que é a nossa primeira aula, para demonstrar o quanto é importante que a gente entenda como isso funciona, certo? O que que é o TTL do DNS? É o tempo que aquele pacote, que aquela requisição de DNS vai ficar ativa. Ou seja, se eu continuar utilizando, né, se eu continuar utilizando, eu vou tê-la à disposição do meu sistema operacional por 4 minutos e 53 segundos. Né? E quem é que determina isso aí? Quem determina isso aí é quem está respondendo. Por quê? Porque imagina só, nas consultas bancárias, tá, esse tempo é zero, um, é muito baixo. Por quê? Porque a cada requisição, né, o servidor, quando manda uma requisição lá para o Banco Central, ele tem que perguntar para o Banco Central onde é que ele está fazendo isso, certo? Então, o time to live do DNS ele é importante para que cada consulta seja feita, né, tenha, né, o seu tempo. Né? Por exemplo, aqui foi determinado provavelmente 5 minutos. Né? Então, o servidor de DNS lá do Google disse que esse cara aqui, certo, vale por 5 minutos, certo? Tem algumas consultas que valem por mais tempo, né, por algumas horas. Então vamos lá. Mostrei aqui para vocês. Mas nota que aqui em cima ele aplicou um filtro próprio. Mano, certo? E se eu quiser mudar o fluxo, o filtro chama-se udp.stream. Stream é o fluxo, certo? Então eu posso ir consultando, entendendo um a um ali, colocando 3, colocando 4, colocando 5. Olha ali, foi login.microsoft.com. Ah, legal, certo? Bom, enfim, né? A gente vai vendo isso aqui. Tá? Se eu posso fazer uma busca de fluxo TCP, também posso fazer, né? ah, Também posso fazer uma busca de fluxo TCP. Deixa eu limpar aqui de novo para mostrar para vocês. Tá?
vou pegar algum aqui que tenha... Ah, legal, esse aqui, ó. Esse aqui provavelmente é uma pesquisa que eu fiz. ah, Muito bem, tá aqui. Tá? Essa pesquisa, esse site, provavelmente é um acesso a um site 443, alguma coisa que eu tenho na minha máquina que faz uma consulta ao Microsoft, certo? E eu acredito que seja o Outlook, o Outlook não, eu tenho aqui o Teams, alguma coisa, que faz a consulta na porta 443. Então, aqui é interessante eu entender. Aqui está tudo funcionando. Então, é o melhor cenário, né? Porque eu posso mostrar, por exemplo, quando funciona e quando não funciona por algum motivo, certo? Então, imagina o seguinte, ó. A minha máquina vai abrir uma conexão, certo? Eu fiz um filtro aqui, ó, TCP Stream, no fluxo 31, 131. Tá? Só para mostrar para vocês como é uma comunicação HTTPS. Tá? Eu gostaria de mostrar também como é que é uma comunicação HTTP, mas eu não tenho nenhum porta 80 aqui, mas eu vou acabar mostrando para vocês. Tá? Ah, mas o ideal de hoje, a ideia de hoje é aprender a filtrar. Então, quando eu crio um fluxo, certo? Eu filtro por fluxos, eu pego aquele pacote, a comunicação inteira. Então, imagine o seguinte, eu tenho esse fluxo aqui, certo? Eu tenho esse fluxo aqui. Eu gostaria de saber, né, se esse fluxo foi concluído, ok? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma concatenação dele. Eu quero que esse fluxo, olha aqui, ó, tcp.flex.sim igual a 1. O que vai acontecer com esse filtro aqui? Eu estou dizendo o seguinte, ó, que lá na TCP, na comunicação TCP, e eu vou explicar como funciona a comunicação TCP, aprofundo, porque é necessário, o handshake TCP, como é que ele funciona, né? Ele tem as flags, certo? Então, para começar uma comunicação, ele joga um SYN, recebe, o cliente manda um SYN, o servidor responde com SYN ACK, certo? E depois conclui com ACK. E está feito o handshake triplo, certo? E quando finaliza, ele manda um FIN, né? E o servidor ou a máquina que está a máquina que quer encerrar a comunicação manda uma flag de fim e a outra responde com FINAC, certo? Então vamos lá. Então vamos olhar aqui como é que começou essa comunicação. Vai aparecer um pacote ali, olha ali, ó. Ah, por que apareceu o SYNAC? Porque no SYNAC eu tenho a flag do SYN também marcada. Então, olha lá. Se eu quiser toda a comunicação, eu coloco. Eu vou marcar todos aqui para vocês verem, tá? Ó, SYNAC. Vamos lá, vamos fazer a concatenação aqui dos filtros, tá? Ó, SYN, ó, então, eu tenho sim, o, isso aqui é um OR, certo? Ó, tcp.flex.ack igual a 1. Ó, quer dizer, não, eu tenho sim, sim, eu tenho o tcp.flex, vou montar toda a comunicação para vocês aqui, tá? Sim igual a 1, e esse aqui é um AND, lógico também, certo? Então, o que eu pedi lá? No fluxo 131, tendo o pacote TCP flag SYN ou o SYN 1 e o ACK 1, eu quero que ele mostre. Ele vai mostrar tudo com SYN, SYN ACK, certo? Só que aqui eu peguei o OR, então eu preciso fazer diferente aqui para demonstrar. Tá. Faltou abrir um parênteses ali para ele ser AND, certo? Então aqui, ó, peguei a primeira perna do SYN, ou seja, a minha máquina mandando um pedido de comunicação para esse fluxo, a máquina respondendo, certo? Agora eu preciso também dizer, cara, além disso, eu quero pegar a finalização se houve, certo? Então, vamos lá. Ou, ó, ou tcp.flex.fim igual a 1. Vamos fechar. Ó, não finalizou. Ou seja, essa comunicação está ativa na minha máquina, certo? Mas se eu quisesse pegar alguma que inicializou e terminou, isso seria o suficiente, ó, certo? Porque aqui eu tenho sim, sinhac, fim, finhac, ó, certo? De uma comunicação X, certo? Posso pegar essa mesma comunicação aqui, esse fluxo aqui é o fluxo
número. Deixa eu olhar o número do fluxo. Bom, é irrelevante isso, certo? Eu vou pegar aqui só uma comunicação para mostrar para vocês, então. Tá? And tcp.port igual 52188, tá? Tá ali, ó. Peguei uma comunicação completa, TCP, certo? Essa comunicação completa, TCP, eu vou mostrar aqui para vocês agora o que acontece. Eu consigo ver aqui, ó, vou abrir o pacote. E o que que é o SYN? O SYN é lá no TCP Flags, ó, certo? Tá aqui, ó. Tá vendo que eu tenho um SYN setado? O que isso quer dizer, gente? Todos esses flags aqui do TCP, que eu vou explicar campo a campo do TCP lá no curso avançado, eu vou explicar campo a campo do IP, né, para que a gente entenda o que que é cada campo desses aqui, o que que é uma janela deslizante, o que que é um janelamento, né, o que que é uma sequência, tudo isso eu vou explicar lá. Mas assim, aqui no filtro de TCP, por exemplo, eu peguei um exemplo dos flags. Os flags do TCP são a comunicação como ela funciona. Tá? Então, quando um pacote vem com um flag de SYN marcado, é um flag de sincronia, certo? No pacote posterior, aqui, ó, eu tenho o SYN e o SYN ACK, ó, e o ACK. Ou seja, tá lá, ó, SYN e o ACK, certo? Ou seja, as flags quer dizer o quê? Que se nós olharmos a comunicação, e é o que eu vou explicar lá na frente, a máquina de origem disse, olha, a minha sequência é zero, o tamanho da minha janela deslizante é 64.240, né? A minha janela é 64.240, o tamanho desse pacote é zero, o MSS, né? Que é o tamanho máximo do segmento, é 1460, certo? E o que que é o MSS? Depois a gente vai explicar, certo? Mas é o tamanho máximo do pacote que ele pode, naquele segmento de rede, receber. Né? Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Que é quando tem, por exemplo, um ADSL, que tinha que trocar lá o MTU. Mas é basicamente o MTU, certo? A máquina de destino respondeu aqui com o SINAC, ela disse, olha, a minha janela é 1400, meu tamanho ali é zero, porque o pacote é zero, só que eu só suporto 1350. Vocês estão vendo ali? Estão vendo ali que tem um MSS 1350? Não identifiquei. Aqui, ó, MSS 1350. Ah, tá. Tá? Aham, O que que isso certo. aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, que embora eu tenha uma capacidade maior de receber dados naquela comunicação, o meu destino não consegue alcançar o meu tamanho de pacote. Então, ele determina que o pacote, que a comunicação vai ter um fluxo menor, um fluxo com tamanhos menores, certo? Então, o próximo pacote, eu vou pegar aqui, vou filtrar só por essa comunicação aqui, só para vocês verem. O próximo pacote desse fluxo aqui seria um ACK dizendo que o tamanho, que a janela vai ficar aqui, ó, 1350. Então, aqui é essa comunicação. Eu só clico em cima dela, dou um follow na TCP string e ele pega aquele fluxo, certo? Então, neste fluxo aqui, ó, que é o fluxo 128, quando eu mandei a sincronia dizendo, olha, eu suporto 1460, o servidor disse, olha, né, eu estou respondendo com SYN ACK, um tamanho de 1350, que é o meu limite. Tá? Esse cara diz assim, ok, certo? Entendo. Tô te mandando o tamanho da minha janela, então, e o nosso tamanho ficou qual? O len. Aqui, pessoal. Foi quando eu acessei o UOL. Ali, ó. Tá vendo ali, ó? 1350. Então, o UOL, por exemplo, não suporta mais que 1350 bytes por pacote. Tá? Então, claro, esse tamanho ainda vai os cabeçalhos. Né? Então, ele chegou num tamanho máximo aqui, ó. Eu vou abrir mais aqui. Qual foi o tamanho que ele alcançou aqui? 1404. Então, ele colocou os cabeçalhos e atingiu 1404. Né? Quando ele retira os cabeçalhos, o tamanho máximo é 1350. Ok. Feita a primeira perna da comunicação, então, TCP. Ajustado, sim, SYN-ACK, ACK, e o tamanho do pacote, o segmento máximo, que ficou setado sempre pelo destino. Ok? Dá para entender, não? Foi muito rápido? Olha, eu tô conseguindo acompanhar. Tá, beleza. Então, essa comunicação aqui foi quando eu acessei o site do UOL. Tá? Como uma comunicação em HTTPS, certo? Quando a gente começa a comunicação através do HTTP, quando o servidor, tá? Ele é HTTP 1.1,
ou HTTP 1.0 ou 1.2, certo? A comunicação aqui acontece da seguinte forma. Usando o HTTPS, ele faz o handshake do TCP, ou seja, a origem manda o SYN, o destino manda o SYNACK, a origem manda um ACK, setam ali o tamanho da comunicação, tá? Depois vem um processo que é chamado da negociação de TLS. O que é o TLS? É a negociação de certificado, que a HTTPS é uma comunicação segura. Tá? Na comunicação TLS, por exemplo, eu consigo ver aqui no Wireshark, ó, que ele manda um client hello, certo? Então, esse client hello, ele nada mais é do que um pacote dizendo, olha, este aqui, e eu vou mostrar aqui agora para vocês, olha só, lá embaixo, não sei se eu vou abrir aqui embaixo para vocês, ó, quando a gente usa um pacote TLS, ele vai dizer o seguinte, ó, dá para vocês verem aqui embaixo que eu estou arrastando aqui? Dá para ver? Sim, Tá. Ele vai mandar aqui, por exemplo, quais são as cifras que ele suporta. Olha aqui, ó. Qual o TLS que ele suporta, qual o tipo de autenticação que ele suporta, tá? Qual é a negociação que ele está disposto a fazer, certo? Bom, mandei o client hello, a máquina mandou o client hello, certo? O que acontece agora? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. O destino, que é o servidor do UOL lá, disse assim, cara, ok, na minha sequência 1, certo? No ACK 1766, tá? Tamanho 17.408, certo? Certo, esse pacote é zerado. Isso é o que eu aceito. Então ele manda um server hello. O server hello é o que está disposto a aceitar, ou seja, a negociação da TLS, certo? Olha, eu aceito isto, Cypher Switch tal, eu aceito, mando um desafio para ele, digo para ele, olha, essa aqui é a minha mensagem, é a negociação que eu estou apto a fazer para nós negociarmos a segurança. Então ele mandou ali que a minha Cypher Switch é essa aqui, ó, TLS RSA com AS de 128 GCM SHA-256, certo? Certo, ok. Agora, a minha máquina responde para ele, olha, tá aqui, tá? Foi aceita a tua certificação, o que tu está colocando, negociamos então em TLS versão 1.2, aceitei a tua Cypher Suite, tá? E tudo ok. Agora a comunicação está encriptada, certo? Somente agora, depois do sexto, deixa eu ver aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 pacotes. Então, ou seja, a partir do nono pacote, se tudo der certo, começa a comunicação que fica, então, encriptada pelo certificado, né, pela negociação de chaves criptográficas através do TLS. Então, quando há uma comunicação na porta 443, diferentemente da porta 80, né, na porta 80 é só os primeiros quatro ali, ok? Quando é pela porta 443, depois do handshake triplo, há ainda a negociação do TLS, que é como funciona o certificado, certo? Depois de negociado o certificado, então a gente troca cifras, troca chaves e a coisa começa a acontecer. Então, acessei o UOL, tudo ok, fechei a página do UOL, ele mandou um FINAC, eu aceitei, ele mandou um FINAC também, eu aceitei aqui e está encerrada a comunicação, certo? Então, mais ou menos assim, ó, certo? Nós vamos estudar depois mais a fundo, ao longo do curso, como funciona essa comunicação. Se eu quiser fazer um filtro por protocolo, por exemplo, né, eu posso usar tudo, eu quero tudo que é TLS, eu quero tudo que é TLS ponto, acho que tem version, TLS version, acho que é TLS version, deixa eu ver, TLS, não, eu não tenho. E depois a gente vai colocar também como é que funciona o Quick, que é a versão do TLS versão 1.3, tá? Então, só que eu queria mostrar para vocês aqui que nessa comunicação que a gente fez antes ali, aquele fluxo ali nesse fluxo aqui, como que funciona uma comunicação, né? Como que funciona uma comunicação quando
eu uso o TLS versão 1.2, deixa eu dar aqui o fluxo, tá aqui. São 8 pacotes até começar a transferência, certo? Então, eu aprendi aqui como que eu faço para filtrar um fluxo, como que eu abro o pacote para entender as flags, como que eu faço para filtrar por flags, certo? Quais são essas flags, por exemplo? Eu tenho uma flag que é bem interessante, tá? Que muitas vezes acontece quando a gente está tratando de problemas. O que que é essa flag? Vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui, ó. Olha essa flag aqui, ó. tcp.flags. ah, tcp.flags. Não, não, não. Push, reset. Olha aqui. Aqui eu pego todos os resets de comunicação quando eu tenho um problema. Ou seja, quando há um reset, ou seja, por algum motivo, aquele fluxo não deu certo, ou quero encerrar, ou a aplicação quer encerrar, ela manda um reset. Ok? Eu também tenho outra forma de filtrar, que é o tcp.analysis, certo? Esse tcp.analysis, Só uma dúvida que surgiu agora. ah, É porque está em vermelho ali, porque só por questão de cor ou porque ele não encerrou corretamente? não, isso não quer dizer que ele não fez o que devia. Como é um reset, a aplicação do Wireshark te chama a atenção, entendeu? Então, por exemplo, aqui pode ter acontecido, ó, dele ter encerrado a comunicação corretamente, ó, mas não foi o caso. Ó. Ele mandou, não, tá aqui, ó. É que eu acho que eu peguei esse pacote aqui e já estava a comunicação já feita aqui. Deixa eu pegar um outro aqui, pegar um mais pro final aqui. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Follow TCP string, tá aqui. O que acontece? Muitas e muitas aplicações, tua pergunta é fantástica, tá? Por quê? Muitas aplicações mal desenvolvidas, e eu pego muito disso, tá? Quando elas não sabem, assim, qual o problema dos sistemas? É que eles acabam onerando muito em processamento. Então, pensa bem, tá? Eu tenho uma comunicação que não encerra, certo? Eu abri um Sim, site, por exemplo, e ele não encerrou, tá? Ele fica mandando um keep alive lá, que é um pacote isso. de então, os caras desenvolvem a aplicação, principalmente em ambientes bancários, para que, ou ambientes de alta disponibilidade, que quando termina aquela comunicação, ele manda um reset para fechar a porta na origem, para não ficar onerando o sistema. Então, muitas vezes, isso é feito de forma intencional para encerrar a comunicação. Porque no meio de tudo tem balanceador, tem firewall, tem um monte de coisa, né? Principalmente balanceador. Que o balanceador ele fica com conexão aberta pelo tempo do TCP. Quando é um Ah, site, tu deixa o site aberto, ele fica dando keep alive e fica aberto. Mas se o serviço é só de abertura de site, não tem que estar aberto, ele manda um reset. Mas isso tudo é no desenvolvimento, tá? O padrão natural das coisas é ele, quando encerra a comunicação, mandar um fim e um fim A que encerrou, certo? pô, Mas não é a verdade do que acontece com frequência. Estou mostrando aqui que isso aí acontece naturalmente, muitas vezes, certo? Então, por exemplo, fantástico. oi? Fantástico. Né? Então, isso acontece no mundo real, né? No mundo real, acontece com frequência. Olha aqui, ó, vou pegar uma comunicação. Olha essa comunicação aqui, tá? Que eu fiz, ó. Olha aqui. Isso aqui é um SSH que eu mandei ali, ó. Eu consigo abrir o pacote, ver as negociações, qual foi o certificado, tudo que foi aberto. Mas, como tu pode ver, aqui ele encerrou direitinho, ó. Fim ACK, Ah, encerrou. Porque eu dei um exit e saí, né? Então, na pilha TCP/IP, isso funciona com frequência, né? Mas eu consigo filtrar TCP. Vamos lá, TCP. Lembra não? Ó lá, eu tenho os TCP.analyze, que eu posso mostrar para vocês também, mas eu tenho os flags. Olha aqui, ó. Quais são os flags que eu tenho? Flags de CWR, que é Congestion Window Reduced, ou seja, às vezes eu tenho uma aplicação que os caras desenvolvem e que acham que setando alguns flags vai resolver, e não é, né? aí tem um Esses flags, reset ali. então os flags de TCP, eles são uma bandeirinha para tu sinalizar na rede, tá? Mas muitas vezes isso é prejudicial, e nas aplicações a gente pega muito isso, tá? Mas o que eu queria mostrar agora é o TCP.analysis. Isso aqui tudo não está no treinamento lá no, não está no material, tá? Mas você pode ir anotando aí e tal.
tá? Eu tenho aqui um TCP.analyze que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Que é tcp.analysis. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar algum autoflow, né? Ver se tem algum. Olha aqui. Cara, o que que é isso aqui? São pacotes que não se encaixaram dentro do sequencial correto. Então ele ficou fora de ordem. Ele pode ter chegado depois, chega depois, ele pode ter dado um problema de retransmissão. Então, né, eu consigo mostrar, por exemplo, né, aqui quando há um problema, por exemplo, na comunicação, né, que o pacote chegou fora de ordem por um motivo ou outro. Pode ser que eles tenha sido bloqueado, pode ser que nós tenhamos um problema na comunicação em si, certo? Então, toda vez que eu tenho um out of order, né, quer dizer que esse pacote, ou ele foi retransmitido e chegou depois, ele foi, né, depende de quem está mandando, certo? Então, ele entra com um TCP out of order, mas é do TCP fazer isso, né, fazer a retransmissão. E aqui nós temos um problema, tá? Aqui nós temos um problema quando, por exemplo, a gente usa HTTP 1.1 até o 2.0. Porque no HTTP 1.1, por exemplo, quando eu mando um pacote e ele não consegue receber, ele fica bloqueando aquilo ali e aquele fluxo de informações não passa. Isso ocasiona sobrecarga nos sistemas operacionais, tá? Eu vou explicar depois para vocês, nas próximas aulas, como é que, na aula de amanhã, por exemplo, quem for participar, como é que funciona o HTTP na versão 3, né? E que esse tipo de problema não acontece. Por exemplo, fica pendente um arquivo, um pacote e tal, e isso acaba onerando os sistemas de destino, principalmente sistemas de banco, sistemas, porque tu fica esperando e nunca chega o pacote, né? Então aqui o TCP out of order é um tipo de TCP analyze que a gente pode utilizar, né? Eu vou mandar outro aqui para vocês, tá? Que é, eu tenho aqui, se eu tenho um duplicate, não tem. Então eu vou botar aqui tcp.flag, tem mais uma flag que eu queria mostrar para vocês, tá? Que é a flag push. Se eu tenho aqui, tá? tcp.flags push. O que que é o tcp.flags push? Tá? O push é o dado em si, certo? Então, quando tu tem um push, quer dizer que é um dado dentro daquele pacote, certo? Então, toda vez que eu quero saber só pacotes com dados, né, eu pego o push 1. Se eu quero push 0, quer dizer que não tem dados. É só pacote de confirmação, pacote de sincronia, pacote de. Entenderam ou não? tcp.flags push. Beleza, né? Vamos lá. A gente pode fazer aqui algumas coisas bem interessantes. Deixa eu pegar meu último modelo aqui para mostrar para vocês também. Eu tenho o HTTP Request Query aqui, ó. Deixa eu ver, eu tenho filtros aqui. Eu vou ensinar hoje a salvar os filtros também. Aqui eu não tenho nenhum GET. Mas eu vou pegar um outro arquivo que eu tenho um GET aqui para vocês. Tá? Open. Ah, eu vou pegar um desse aqui só para mostrar para vocês um protocolo interessante, tá? Que é o Quick, certo? Não sei nesse aqui. Aula 1. Lembra que eu mostrei para vocês como é que funcionava uma comunicação para HTTP 1.1 e 1.2? Aqui eu mostro para vocês como funciona o HTTP 3.0, certo? Lembra que lá no início tu tinha o SYN, SYNAC, né? Para mostrar, aqui ó, é uma comunicação ao acesso a um site que usa o HTTP 3.0, tá? E ao invés de 8 comunicações, na terceira eu já estou transmitindo dados, ó. E assim vai embora, muito mais rápido. Através de UDP, certo? É um protocolo chamado Quick, certo? O Quick usa um ID, né, que é um Source ID, um Destination ID, para identificar a qual comunicação corresponde àquele pacote. Ele torna muito mais rápido. Então, aqui eu estou dando um exemplo para vocês de quando eu quero filtrar pelo Quick, que é um protocolo que é o HTTP 3.0, que é o UDP over TLS, né, um protocolo seguro.
E o que eu posso fazer filtros também através dessa comunicação. Por exemplo, posso pegar e fazer um filtro só de uma conexão, tá? Eu vou abrir um outro aqui para vocês também. Deixa eu ver se eu tenho aqui um método get. Esse aqui também não tem. Deixa eu abrir um outro aqui para mostrar. Eu peguei aqui algumas coisas. Filtro HTTP GET aqui, ó. Muito bem. Aqui peguei, ó, pessoal. Quando eu tô acessando um site, eu coloquei ali um método GET, certo? Então, eu consegui pegar ali, ó, a comunicação do GET. Ele está me dizendo qual é a versão do HTTP, certo? Eu consigo pegar aqui nessa comunicação através do método request, tá? http.request.methods http-get. Olha lá. Então, ele vai pegar todas as comunicações HTTP, né, que tenham a informação de GET dentro do campo. Já estou pesquisando aqui dentro, né, dentro do protocolo HTTP, certo? É uma aula que eu vou dar amanhã para vocês, certo? E quem quiser participar também tá convidado. Então, aqui, ó, nota que ele tem o push setado. Por quê? Porque é um campo com dados. Porque é um pacote com dados, perdão. Certo? Ah, aqui dá para ver bem, ó, pessoal, dentro do protocolo HTTP, quais são as flags que a gente tem, ó. Flags de reset, flags de SYN, flags de... Eu vou pegar aqui, na verdade, esse aqui é o campo TCP, eu vou pegar o HTTP, tá? Vou pegar o HTTP, aqui, ó. Versão, host e tal, tudo direitinho, tá? Eu consigo pegar todas as informações dentro do Wireshark. Versão do HTTP, consigo pegar... Deixa eu dar Beleza. Aqui eu consigo acessar, ó, a página que eu filtrei. Quando não é criptografado, vem texto claro. A gente consegue acessar e ver, né, onde que eu acessei aqui, né? Mais uma coisa bacana que eu queria mostrar para vocês aqui, né, que é o interessante. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tinha... ah, nós tínhamos uma questão de tamanho de pacote, né? Aqui, como vocês podem ver, esse pacote tem 2.964 bytes. Então, ele é um jumbo frame. Lembra lá na Dell, lá, quando nós trabalhávamos com storage, né, que nós Sim, tínhamos sim, tinha jumbo que frames, setar né? para poder passar Isso, esse tamanho. isso. Então, esse pacote aqui, ele ultrapassa os 1.512 bytes, né? E a gente, né, consegue ver ele aqui, né? Ah, mas como é que tu pegou esse pacote? Eu não peguei esse pacote na minha rede porque eu não suporto aqui na minha rede, mas eu peguei num servidor, né? E aí, lá nesse servidor, eu fui lá e disse para ele, olha, né, comunique com outro da mesma rede, certo? E aí, como eles têm uma rede com Jumbo Frame habilitado, né, eu consigo mostrar, então, os pacotes que tem, né? E se eu quiser fazer um filtro para pacotes maiores que 1.500, olha aqui, ó, frame.len, ó, maior que 1.512. Ó, então eu consigo pegar os pacotes que tem mais que 1.512, certo? Vamos abrir esse pacote aqui, que tem um fluxo lá, para a gente ver o que tem dentro dele, tá? Então, como ele tem também, tá? Eu vou mostrar aqui, vou abrir o payload, vou abrir o RTT, aqui tudo direitinho para vocês, tá? Então, eu já sei que é um HTTP 1.1, tá? Consigo ver o conteúdo do pacote, consigo ver todas as informações aqui, porque esse cara aqui não é criptografado, certo? Deixa eu mostrar aqui mais uma flag que é interessante para vocês conhecerem. Já só um pouquinho, quando tu fala em conteúdo dentro do pacote, é o conteúdo mesmo, É o transmissão conteúdo. de Aqui, um olha. arquivo, por exemplo, doc. Sim, sim. Eu, se não tivesse criptografado, eu conseguiria ver pedaços do arquivo. Se eu pegar ele no servidor de destino, se eu fizer uma captura no servidor de destino, eu sempre vou pegar em texto claro, Ah, entendeu? Então, se eu quiser eu pegar entendi. um pacote que contém alguma coisa, por exemplo, vou pegar aqui um TCP contém e vou pegar um negócio que eu tenho dentro desse pacote, só para tu ver que eu consigo filtrar esse aqui, ó. Aqui, ó. Vou tentar pegar um aqui. TCP contains, deixa eu ver, contains, sei lá, uma palavra, Apache 2. Apache. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Então, o segredo, olha aqui, ó. Tá vendo? Dentro desse pacote aqui, eu tenho alguém que, uma palavra Apache. Tá? Como eu não tenho senha, se eu escrever senha, busca senha. Entendeu? Então, Entendi. Valeu. tu tá entendendo?
Tipo, quero buscar a senha dos caras. Ensinando aqui uma coisa que eu não devia, mas vamos lá. Conhecimento é importante, né? Com Muitos certeza. alunos que eu tive, tu conhece alguns, né, Luciano? Tu conhece alguns alunos que eu Sim. tive, né? Muitos alunos meus, né, cara? Muitos alunos meus, eles usaram esses conhecimentos e usam, né? Usam esses conhecimentos, né, para trabalhar na área de segurança da informação, tanto, né, para fazer a defesa, mas para fazer defesa de alguma coisa, tem que conhecer como ataca, né? Não adianta, né? Então, eu quero mostrar aqui mais algumas coisinhas. Hoje nós vamos, daqui a pouquinho já vamos encerrando, mas eu queria mostrar mais coisinhas importantes, que eu acho que foi bem, né? Conseguimos evoluir aí bem bacana nos filtros, né? Então aqui eu tenho um pacote que é uma coisa legal, tá? Deixa eu pegar aqui mais uma flag, só me lembrar aqui que eu separei um filtro para mostrar para vocês. Deixa eu filtrar. Deixa eu pegar aqui. Chat. Ah, pum. Só um pouquinho. Ah, sim, fragmentação. Lembrei. Aqui. Tá. Olha aqui, ó. Olha esse filtro aqui, que interessante que eu vou mostrar para vocês, tá? O que aconteceu esses dias? Eu sou analista de segurança da informação, tá? Esse p.flags aqui, ó. E p.flags.df igual a 1. O que é esse IP flags aqui, ó? Lá no campo, lá no cabeçalho IP, que é uma coisa que eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, tá? Nesse cabeçalho aqui eu tenho uma flag também, tá? Essa flag que está aqui, ó, setada, está dizendo para minha rede que esse pacote não pode sair para fora. Por quê? Por um simples motivo, ele não pode ser fragmentado. Todo mundo sabe que é o seguinte, a internet ela opera por um MTU menor, que é o 1512. Né? Quando o meu servidor, eu peguei um problema assim, ó, ah, um cliente mandava uma requisição para o nosso servidor, vinha com o Don't Fragment setado, que é default, né? Mas vinha dizendo que ele suportava, né, o Jumbo Frame. O nosso servidor, né, estava respondendo que não suportava um Jumbo Frame, mas quando chegava no balanceador, o balanceador suportava e, né, e então ele alterava esse campo e agregava os pacotes, só que não passava para fora, não conseguia o cara dizer, ele dizia assim, eu estou mandando para vocês, e tudo que era menos de 1512 funcionava, mas tudo que era mais de 1512 não passava para fora, então ficava uma comunicação capenga. O que eu preciso entender? Como é que eu vou usar e como é que eu vou explicar para vocês o funcionamento do Wireshark? É para, depois de conhecer o protocolo, conhecer as comunicações todas, entender como vou resolver um problema. Então, tu imagina só, se eu pegasse essa comunicação aqui com vocês, eu vou dar um filtro aqui, ó, follow TCP string, certo? Peguei a comunicação, olha aqui, ó, Jackson, está aparecendo sim, o SINAC, o ACK, o push está funcionando, a porta é 80, não é criptografada, respondi, deu o ACK, mandei o GET, papapá, só que aqui quando chega, né, na hora de mandar o dado, não está passando. Não está chegando essa informação aqui. Esse dado aqui, eu vejo sair aqui, mas não vejo chegar lá. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer um monte de retransmissões, porque esse cara aqui vai ficar tentando, não recebi o pacote tal, não recebi o pacote tal. Quando, na verdade, existe um problema no centro da rede, né, que é o tamanho do MTU, certo? Se eu souber, né, o que é um jumbo frame, se eu souber que o jumbo frame não ultrapassa a borda do roteador para o WAN, para a internet, se eu entender, né, que se eu tiver uma fragmentação, ele até pode fazer a fragmentação e dividir o pacote, mas esse bit aqui tem que estar setado, certo? Como zero, então ele vai fragmentar, ou seja, não é don't fragment, aí é fragment, né? Eu então vou entender o problema da rede, vou dizer, olha, o teu pacote não está saindo porque tu está mandando um pacote com mais de 1512, né? A minha rede suporta, mas como ele está vindo como DOM fragmento setado, ele não consegue passar para fora porque o roteador descarta como um giant, um pacote maior que 1512. Então ele não consegue fragmentar e não vai para o WAN. Esse é o tipo de conhecimento que eu quero transmitir, né? Que eu quero fazer com que vocês, utilizando o Wireshark,
certo? Possam resolver o problema. Tu entende aqui vocês entendem aqui a profundidade do que a gente vai aprender? Porque se a gente entender Sim. que o Wireshark é a ferramenta, o filtro é como eu localizo a informação, e para que eu entender isso aqui tudo, certo? Eu tenho que ter o conhecimento do protocolo e como as coisas funcionam, fica fácil de resolver. Então, foi até uma brincadeira que eu fiz, que ia ter um debate político de manhã, eu queria assistir, o pessoal estava 2 dias brigando, chegou em nós. Chegou em nós, e aí chegou ali, era 8h30, 9 horas. Eu falei, ó, cara, até as 9h30 eu quero resolver, porque já fazia 2 dias que os caras estavam brigando lá. Aí chegou em nós 9 horas, 9h30 nós demos a solução, porque a gente sabia, né, como que funcionava, né, e qual era, e por que que não estava funcionando, né? Porque aonde que estava bloqueando, né? Eu também vou explicar ali na frente como funciona o IPS, para entender como tem um problema no IPS, como é que faz, em que nível atua o IPS e quando que a gente vai entender, cara, isso aqui pode ser o IPS, tá? Eu não quero me estender muito, né? Foi um prazer aí ter conversado com vocês hoje, né? Vou parar, dar o stop aqui, né, no compartilhamento, né? E vou parar a gravação, mas gostaria de, não sei, eu não conheço o Saulo ainda, né, o Luciano eu conheço, eu trabalhei, e eu vou encerrar a gravação aqui para conhecer um pouquinho vocês. Mas não saiam, tá? Vou parar a gravação aqui. Obrigado, gente.